uma casa, um propósito, um convite, uma nova chance. Olá, meus queridos, paz do Senhor, tudo bem? E dividir com vocês as saudades de estar com vocês e a esperança de podermos estarmos juntos novamente. Amém? Eu quero abençoar vocês, que o Senhor possa encontrá-los com muita saúde, muita paz, que Ele continue a trazer alegria, esperança para todos vocês e que nós possamos também dividir essa alegria e essa esperança com os nossos irmãos. Amém? Hoje eu queria dividir com vocês um pouquinho do que o Senhor tem dividido comigo. Todos vocês sabem que eu gosto de praticar esporte de sobrevivência, né? E esses dias, sem poder fazer, né? Praticar esse esporte ao ar livre, o Senhor me levou a ressignificar algumas coisas que eu havia aprendido, né? E eu queria dividir isso com vocês. Amém? Só que primeiro, vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por o Senhor estar aqui em nosso meio. Obrigado porque o Senhor vem e habita em nós. Obrigado, Senhor. Durante este tempo, Pai, esses dias de dificuldades, esses dias de estranheza, nós temos uma esperança ferrenha que o Senhor habita em nós. E esse habitat cada vez mais sendo desenvolvido em Tua presença. Obrigado, Senhor. Nós queremos abençoar o Teu nome, Senhor. Nós queremos bendizer ao Senhor em nossas casas. Nós queremos engrandecer ao Senhor, aos nossos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém? Então, na sobrevivência, né? Nas técnicas de sobrevivência, nós aprendemos que nossa sobrevivência está fixada em 3 pilares, né? O primeiro pilar é o abrigo, o segundo pilar é o fogo e o terceiro pilar é a alimentação. Na alimentação entra água e comida, né? No fogo, né? Aquecimento, temperatura, poder cozinhar. E no abrigo, estar protegido, né? Das intempéries. No abrigo, o Senhor nos ensina algo que me enche de esperança. Lá em Salmo 91, nós aprendemos que o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, é óbvio aonde o Senhor nos coloca nesse lugar de abrigo. E ele ainda fala, e ele diz ao Senhor, meu refúgio e a minha fortaleza. Na sobrevivência, o abrigo, ele serve não só, né, para proteção das estações e do tempo. Não quer dizer que nós não iremos viver as estações e não iremos viver o tempo. Sim, nós estaremos inseridos nesse tempo e nessas estações. Mas nós estaremos protegidos, nós estaremos em um local que é a nossa fortaleza, nossa proteção, né? De tudo o que acontece no lado externo, né? Quando nós estamos inseridos naquele abrigo, independente do que aconteça no lado externo, um abrigo firmado, nós estaremos protegidos. E aí o Senhor me ensina, neste tempo de sobrevivência, né? Este infelizmente é um tempo de sobrevivência. Nós temos que sobreviver a isso, né? O meu único abrigo seguro é o Cristo. Eu tenho escolhas de ter esse abrigo? Não, meu Senhor já me deu esse abrigo na cruz, quando Ele se sacrificou por nós e me salvou. Hoje eu tenho um abrigo seguro. Ele é o meu abrigo. Independente do que aconteça,
ele continuará sendo o meu abrigo. Independente do tempo, das estações, do que esteja acontecendo, ele continuará sendo o meu abrigo. Ele continuará sendo um abrigo para aquele que habita nele. Para aquele que habita nele, ele continuará sendo um abrigo. E proteção, e fortaleza. Amém. Só isso já nos traz uma esperança gigantesca de sobreviver a esses dias. De sobreviver aos dias conturbados. Só que aí a sobrevivência, ela, para você se desenvolver, né, em épocas de sobrevivência, né, que você precisa estar preparado para isso, tem os outros dois fatores, que é o fogo e a alimentação. Inserindo isso, o que é o fogo? O fogo, para qualquer pessoa que já foi praticar, já foi acampar ou já foi praticar algum tipo de esporte no mato, para você fazer o fogo, você precisa de 3 etapas: combustível, comburente e faísca. O que é o combustível? O combustível na fogueira é a lenha, né? É a madeira, a madeira seca, isso é o combustível. E o que é o comburente? O comburente é o oxigênio. Quando você faz uma faísca, quem dá a ignição de fogo é o oxigênio. Mas mesmo assim você precisa da faísca, ok? Para que esse oxigênio seja acionado. E agora, quando nós inserimos num ambiente de sobrevivência, em um dos maiores casos, sobrevivência espiritual, né? Nós olhamos para o fogo de uma maneira diferente, fazer o fogo de uma maneira diferente. O que é o nosso combustível para fazer o fogo quando nós estamos abrigados? É a nossa oração. A nossa lenha, quanto mais lenha, mais fogo nós temos, correto? Perfeito? Então, a nossa lenha nessa segunda etapa é a nossa oração, a nossa leitura, a nossa busca do Senhor. Quanto mais nós estamos inseridos nesse combustível, mais o nosso fogo irá crescer, irá se desenvolver, irá cada vez maior e nos auxiliar neste tempo de sobrevivência ainda mais. Amém? E quanto mais fogo, mais pessoas podem estar inseridas neste abrigo e você trazendo este fogo cada vez maior para as pessoas que estão ao seu redor. Quanto mais fogo, mais pessoas podem ser inseridas nessa fogueira. Amém? Então, parece uma analogia um pouco de brincadeira, mas é o tempo que nós estamos vivendo, né? É engraçado que uma coisa que eu aprendi fora do Evangelho hoje está trazendo uma clareza gigante para esses dias, para mim, né? Trazendo uma clareza muito grande, e eu queria dividir isso com vocês. Só que aí tem o oxigênio, né? O oxigênio você não vê, mas ele está lá, sempre está lá. O que é o oxigênio no nosso meio espiritual? O oxigênio é a nossa comunhão, é a nossa proximidade. Mas, poxa, diácono, como eu posso fazer isso? Como é possível? Num tempo de pandemia, como eu posso ter comunhão com os meus? Como eu posso estar próximos aos meus? Lembra que o combustível é a lenha, é a sua oração, é a sua busca. E essa oração e a sua busca na palavra auxilia outras pessoas. Amém? Então a comunhão, o oxigênio, ele serve, né, como comburente, né? E aí você consegue agregar ainda mais as pessoas. E não só agregar pessoas, mas também se manter firme nesse abrigo, nos dias de sobrevivência. Quando nós falamos que é necessário você ter comunhão com os pastores da casa, com os irmãos da sua casa, com a liderança da sua casa, não é só porque a gente... um dos motivos é que a gente não quer vocês distantes. Nós amamos vocês estar próximos. Mas
também é para que você possa se manter queimando, se manter firme, manter o seu fogo, a sua fogueira acesa. Amém? Então isso é um oxigênio quando nós falamos de fogo na sobrevivência. Amém? Só que também precisa da faísca para que esse oxigênio tenha um ponto de ignição. Ok? A ignição é a faísca. E o que é a ignição? Quem já fez fogueira sabe, é difícil fazer faísca. E você só consegue fazer uma faísca quando você persevera. E a faísca é a perseverança. Você precisa perseverar. Quanto mais você fazer o comburente e o combustível, mais você terá fogo. Então você precisa perseverar para fazer fogo. Você precisa perseverar cada vez mais, fazendo sempre a sua faísca. Amém? Então você não pode parar. É fácil? Não, as mãos doem. Quem já fez uma fogueira sabe, as mãos doem muito quando você quer fazer uma fogueira. E você só consegue quando, independente das dores que estão tendo em suas mãos, você persevera até o oxigênio queimar e o seu combustível acender. Você tá vendo? Uau, a sua perseverança ajuda na sua comunhão e ajuda nas suas orações e na sua busca na palavra. Então, a faísca, a sua perseverança, é um dos pontos principais para que você possa fazer fogo neste tempo de sobrevivência. Amém? E a partir daí, nós temos a nossa alimentação, a nossa água, né? a nossa comida, a nossa fé, né? A nossa esperança e o nosso desenvolvimento. Esses são os nossos alimentos diários na busca do nosso Senhor. É o nosso desenvolvimento, é a nossa esperança nele e a nossa fé. Quando nós olhamos para a palavra, né, a palavra ela nos ajuda a entender um pouco mais isso. Jesus é nosso abrigo? Sim, ele é nosso abrigo. Aonde está escrito? Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa, né, à sombra do Onipotente. Olha só, que legal. E descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Ele é nosso abrigo. Agora vamos lá. Essa é uma certeza inigualável. Nas 3 etapas do fogo, quem é mais utilizado? É a nossa língua. O que nós falamos é muito utilizado para nos manter aquecido nesse tempo espiritual de sobrevivência. Agora vamos lá. Aonde está escrito? Lá em Tiago capítulo 3, no versículo 5, fala assim, ó. Assim também a língua, embora seja um pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Ou se gaba, né? Notai como um pequeno fogo incendeia uma floresta imensa. No capítulo 3, Tiago, ele está trazendo uma analogia à intemperança no falar, né? A falta de cuidado a você abrir a sua boca. Aqui nós trazemos o mesmo versículo, agora entendendo. Então, peraí. Quanto mais a minha língua, ela professa faíscas de esperança, de perseverança. Ela professa oxigênio de comunhão. E ela professa combustível, oração e leitura da minha palavra. Eu me mantenho aquecido? Sim. Então, a sua língua, neste tempo de sobrevivência espiritual, precisa estar afiada nessa etapa. Precisa estar afiada com o cuidado do Senhor. Isso eu trago para mim. Eu tenho dificuldade em manter a minha língua guardada dentro da boca. Eu preciso aprender a fazer isso. Por quê? Porque neste tempo de sobrevivência, isso vai definir o quanto eu irei ter esperança, fé e desenvolvimento no meu Senhor. Amém? Então, olhando para isso, olhando para esse contexto de sobrevivência na palavra,
como eu posso definir a minha alimentação espiritual nestes dias? Lá em Atos capítulo 2, versículo 25. Quem puder, pessoal, vai marcando, tá bom? Para você poder ler com calma em casa, tá bom? No seu tempo de leitura e combustível no Senhor. Pedro está discursando, e é um discurso... Quem lê o contexto de Atos entende que esse discurso de Pedro foi incrível. Só que lá no versículo 25, ele fala assim, ó: porque a respeito dele, de quem? Do nosso abrigo, do Cristo, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. E por isso se alegrou o meu coração e minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Então a minha carne, o meu alimento, repousa em esperança quando a minha língua exulta e o meu coração, a língua e o coração, exultam ao Senhor. Porque Ele está à minha direita, Ele é meu abrigo. Então esse versículo de Atos, do discurso de Pedro, traz uma noção de sobrevivência nesse tempo incrível. E é isso que eu queria dividir com os meus irmãos. Que o nosso Senhor possa encontrá-los, né? Encontrá-los bem abrigados. Mas se eu já estou abrigado, por que eu preciso fazer fogo e ter alimentação? Se o meu Senhor, ele por me dar um abrigo, Ele me dá tudo. Sim, o meu Senhor me dá tudo. Tudo que eu tenho é dele porque Ele me deu. Só que nós precisamos de desenvolvimento. Por quê? Porque quanto mais nós nos desenvolvemos, mais o Cristo é formado em nós. E essa formação do Cristo em nós faz com que a minha casa, os meus familiares, as pessoas que estão inseridas dentro da minha sociedade, elas enxerguem a minha sobrevivência no Cristo e eu possa ser o espelho do meu Senhor no local onde eu estou inserido. Nós poderíamos muito bem nos esconder no abrigo do Senhor. Só que nós aprendemos que nós não devemos ser egoístas. Existem aqueles que ainda precisam enxergar o Cristo através de nós, através do quanto nós sobrevivemos durante este dia, durante dias de dificuldade. Mas, diácono, vai ser difícil, vai ter dias que eu vou ficar sem fogueira? Pode acontecer, mas lembra da faísca? Lembra da esperança? Quanto mais eu manter a minha faísca acesa, quanto mais eu perseverar, terá dias que eu irei enfraquejar, terei dificuldade em me manter sobrevivendo. Mas eu creio que eu estou abrigado. Este abrigo irá me proteger para que no próximo dia, que as estações não venham me destruir e que eu me mantendo firme, bem abrigado e tentando cada vez mais manter o meu fogo aceso, eu possa sobreviver durante este tempo. E quando este tempo passar, quando o meu Senhor voltar, eu estarei abrigado e Ele me chamará para fora. E agora não mais estarei dentro de um abrigo, mas eu estarei no seu reino, junto com Ele. Então é essa esperança que eu quero dividir com vocês. Amém? Que o Senhor os encontre esperançosos, com a fé sendo desenvolvida e que vocês possam crescer, independente deste tempo de sobrevivência. Amém?